Meus queridos, boa noite. Esse que vos fala é o JKS Trader. Como é que vocês estão? Espero que esteja bem, todos bem. Meus queridos, fazendo uma análise aqui do ativo, né, que a gente opera, que é o mini índice. E o mini índice ele tem algumas particularidades, né? Como também outros ativos, outros mercados, mas analisando aqui o nosso mini índice, que é o que a gente opera, né? O mini índice, a gente pode observar que o mini índice ele tem algumas regiões de liquidez. Por quê? O mercado ele é feito de compras e vendas. Então, para que você venha vender, tem que haver o comprador. E para que você venha comprar, tem que haver também, né? Quem esteja vendendo. Então, o mercado ele é feito de demandas de liquidez. E aqui a gente pode observar no índice, que é o ativo que a gente mais opera, que existem essas zonas de liquidez. Por exemplo, aqui, veja que o mercado, ele deu essa pernada aqui, ó, mas veja que ele saiu dessa zona de liquidez. Então ele rompe essa zona de liquidez para cima e já forma outra zona de liquidez aqui, para depois continuar aqui a sua subida. E se você analisar, eu analisei aqui há alguns dias, se você analisar, sempre você vai achar essas zonas de liquidez. Então o mercado, ele vai chegar numa zona de liquidez dessa aqui, onde tem muitos preços comprado, vendido. Então é uma zona de decisão, onde ali o mercado ele procura aqui os preços, eles estão aqui com as suas posições montadas. Então aqui ele trava o preço, ele começa aqui, né, essa lateralização, ele fica lateral buscando aí, né, a liquidez, ou seja, é aí nessa zona de liquidez que nós não podemos entrar. O que é que a gente procura? A gente procura a saída dessa zona de liquidez. Então veja que essa zona de liquidez ela vai sempre existir no gráfico. Você pega o seu gráfico, você vai ver que ele dá essa pernada, ele volta, ele faz essa lateralização, né? Buscando liquidez para ir ou para cima ou para baixo. Então você vai ver aqui, ó, que aqui, ó, aconteceu também. Veja que aqui o mercado ele buscou essa zona de lateralização aqui de liquidez para dar continuidade ao movimento. Então ele fez essa busca aqui, fez aqui e desceu. Aqui ele já ficou lateral novamente. E quando ele abre acima dessa zona de liquidez, veja que ele já abriu aqui no outro dia, rompendo essa zona de liquidez. Então, ele deu essa pernada, voltou para essa zona de liquidez. Veja que aqui tem uma zona de liquidez e aqui tem outra. Veja que estão aqui no mesmo patamar de preço. Então, veja que ele sai, ele sempre está saindo dessa zona de liquidez. Ele rompe essa zona de liquidez, busca a zona de liquidez. Ele voltou, rompeu novamente, desceu, saiu da zona de liquidez, entrou em outra. E ele rompeu aqui, ó, buscou novamente essa zona de liquidez aqui, ó. Enfim, em todas essas zonas de liquidez aqui, você vai ver que o mercado ele sempre sai dela e volta para ela. O mini índice, ele saiu dela, rompeu e voltou para ela novamente. Então, a questão aqui
Uma das coisas que a gente analisa o mercado, né, o gráfico, são as figuras gráficas. E a gente pode perceber aqui que nós temos uma figura gráfica aqui de uma xícara, muito conhecida, esse padrão de reversão, ou também o ombro, cabeça, ombro, né? Ombro, cabeça, ombro, aqui formado, mas veja que existe aqui uma zona onde o preço está perdendo a força, os compradores estão tentando jogar esse preço para cima e há uma rejeição. Está havendo uma rejeição aqui já muito grande, né? Onde os vendedores já estão agindo. Veja aqui já existe aqui essa rejeição muito grande aqui, essa zona aqui de venda. Veja que o mercado ele entrou nessa zona aqui, ó, e ele já está, ó, voltando. Ele já fez um fundo mais baixo, aqui um topo mais baixo. Aí o que é que acontece? Ele rompeu esse fundo anterior, do dia anterior, ficou nessa zona de liquidez. Ele rompeu esse fundo anterior, ficou nessa zona de liquidez. Então, aqui embaixo, onde está esse quadradinho aqui, ó, pintado de rosa, existe um order block. Ele pode, né, ir buscar essa zona de liquidez aqui. Essa zona de liquidez aqui. Ele pode ir buscar essa zona de liquidez. Aqui você vai achar essa zona de liquidez, que está lá atrás. Aqui, ó, existe essa zona de liquidez. Você vai encontrar essa zona de liquidez aqui nessa área, né? E o mercado ele pode voltar a agir aqui nessa zona de liquidez. Aqui. Então ele pode sim voltar aqui nessa zona de liquidez. E se você puxar essa zona de liquidez lá para frente, você vai ver que ele pode sim voltar a trabalhar nessa região. Essa região são pontos de compra, de venda, posições montadas pelos grandes players. E nós temos que ficar de olho nessas zonas de liquidez, onde o mercado ele fica lateral, ele rompe essa zona de liquidez, buscando sempre voltar para essa zona de liquidez novamente. Então o mercado fechou lateral, ele pode amanhã, ele pode voltar a cair aqui, buscando aqui essa zona de liquidez, ou também ele pode também subir aqui para essa região. Ele pode fazer também esse movimento. Então a gente tem que ficar de olho, né? Ele fez esse movimento aqui, rompeu, e ele pode voltar para cá amanhã, subir aqui para depois também descer. Mas o mais provável é que ele possa abrir subindo para essa região e cair novamente. É esse movimento que ele tem feito esses últimos dias. Então veja quando aqui ele já começa a romper os fundos anteriores, dos dias anteriores. Ele começa a romper o fundo do dia anterior, no outro dia ele rompe o fundo do dia anterior, no outro dia ele rompe o fundo do dia anterior, e aqui o fundo do dia anterior ele rompeu novamente. Então amanhã ele pode voltar a fazer esse movimento. Ele pode abrir subindo e voltar a romper aqui o fundo do dia anterior e voltar aqui a cair por essa movimentação que a gente está observando aqui. Então fica essa dica aí, vamos ficar ligado no mercado, vamos ficar ligado na movimentação do preço. É isso que nós, como traders, a gente tem que estar observando sempre, essa movimentação do preço. E os outros indicadores vão nos ajudar a tomar as nossas decisões ali
nos gráficos menores. Então fica aí essa dica, né? E até outra hora. JKS Trader, vamos embora, vamos pro game, vamos pra vitória.